Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Carolina, coach da vida e psicanalista. Na última sessão, refletimos sobre as características da pessoa plenamente funcional. Falamos sobre qualidades essenciais para uma vida autêntica, equilibrada e em constante crescimento. Hoje, seguimos em frente com um tema igualmente poderoso: as 7 escolhas da maturidade e do caráter. Maturidade e caráter sólido não são resultados do acaso, não, mas sim da soma das escolhas conscientes que fazemos todos os dias. Essas decisões moldam nosso crescimento, né, pessoal como pessoa, e refletem diretamente em como nós relacionamos com o mundo ao nosso redor. Então, vamos falar de 7 áreas, 7 áreas chaves, onde nossas escolhas definem quem nós tornamos. Ok? A primeira área aqui é ensinar aos outros versus ou em vez de estar sempre aprendendo. A verdadeira maturidade não, como posso dizer, ela se revela quando percebemos que o crescimento não é um destino final, mas uma jornada, né, contínua. Muitas vezes as pessoas têm medo, né, têm receio de ensinar os outros. Porque, pá, vimos muitos casos, né? Vamos falar de. Epa. Então, as pessoas ficam com medo, né? Que talvez se eu ensinar o que eu sei, ele vai roubar meu lugar, ou não sei, sei lá. No entanto, o lugar mais rico do mundo não é uma universidade, não é um escritório cheio de prêmios, não, mas sim é o cemitério, onde conhecimento, histórias, legados são enterrados. Ao escolher ensinar e compartilhar conhecimento, não apenas ampliamos a compreensão dos outros, mas também fortalecemos a nossa própria aprendizagem, multiplicando o impacto positivo ao nosso redor. Então, essa postura de ensinar, no entanto, só é genuína acompanhada de um compromisso constante com o aprendizado. Afinal, ninguém cresce sozinho. O processo de ensinar e aprender está sempre entrelaçado, né? E quem ensina também se beneficia da experiência e do conhecimento compartilhado. O, a outra área é a avaliação honesta de si mesmo, em vez de autocrítica excessiva. Desenvolver caráter exige a capacidade de olhar para dentro, né, com sinceridade, reconhecendo tanto nossos pontos fortes quanto as áreas que precisam ser desenvolvidas, né? Uma autoavaliação honesta é uma ferramenta poderosa. Ele nos permite crescer com propósito, identificar oportunidades de melhoria e tomar decisões mais conscientes. Por outro lado, a autocrítica excessiva, muitas vezes alimentada por perfeccionismo ou insegurança, pode nos paralisar. Quando somos duros demais conosco, minamos nosso progresso. Uh, e
no final, nos tornamos os nossos piores inimigos. Ok? Então, a diferença aqui está no tom. Avaliar com compaixão, isso nos impulsiona. Julgar com rigidez, no final de contas, nos bloqueia. A outra área aqui é a buscar a unidade em vez de promover a desunião. Em nossas relações pessoais e profissionais, a maturidade se manifesta quando escolhemos construir pontos em vez de muros. Optar por cultivar harmonia, empatia e colaboração fortalece os vínculos e gera ambientes de confiança e respeito mútuo. Infelizmente, há pessoas que parecem se alimentar de conflitos, sabe? Fazendo a confusão quase um talento. Sentem-se satisfeitas ao ver os outros discutindo, alimentam. Essas pessoas alimentam fofocas. Eles criam intrigas e semeiam divisões. Esse tipo de comportamento, muitas vezes disfarçado de sinceridade ou autenticidade, na verdade, mina relacionamentos e impede o progresso coletivo. A verdadeira maturidade está em buscar o bem comum, saber ouvir, ceder quando necessário e promover um diálogo construtivo. Isso não significa também fugir do conflito, não, mas sim escolher resolvê-los com responsabilidade e respeito, evitando confrontos desnecessários e rivalidades improdutivas. Então, imagina lá um time em que dois colegas estão em constante atrito, né, por diferenças de opinião. Um terceiro membro do grupo percebe atenção e escolhe agir com maturidade. Em vez de tomar partido ou espalhar comentários, ele promove uma conversa entre os dois, mediando o diálogo de forma neutra. Com isso, o que acontece? O grupo não só supera o conflito, mas também sai mais unidos. Agora, imagina o oposto. Esse terceiro colega prefere alimentar a rivalidade, né? Comentando pelas costas. Vem aqui falar comigo, vai lá falar contigo, reforçando mal-entendidos e até incentivando a competição tóxica. O resultado é um ambiente de trabalho fragmentado, onde ninguém confia mais em ninguém. E, no final, todos perdem. Enfim. A outra área é viver pela fé versus viver pelo medo. Agora, viver pela fé é ter coragem de agir quando o caminho ainda não está totalmente visível, né? É confiar em Deus, confiar em si mesmo, no processo, nos princípios, é dar passos, mesmo com incertezas. Já viver algo pelo medo é ser paralisado pela dúvida, né? Preso na indecisão, sempre esperando garantias antes de agir. Pessoas que vivem pelo medo, raramente tomam decisões com firmeza. Estão sempre esperando, o momento perfeito, que muitas vezes nunca chega. A fé nos convida a agir, a acreditar no que ainda não se vê e confiar que o esforço valerá a pena. Curiosamente, tanto a fé quanto o medo
envolvem acreditar no invisível, mas com resultados muito diferentes, né? Enquanto a fé abre caminho, o medo bloqueia. Enquanto a fé encoraja, o medo paralisa. Enquanto a fé constrói, o medo evita. Então, a diferença aqui está no resultado e também no esforço emocional que cada um exige. Pense em alguém, por exemplo, que sonha em abrir um pequeno negócio. Viver pela fé significa planejar, estudar o mercado, correr riscos calculados e confiar na própria capacidade de aprender com os erros, mesmo sem garantias. Essa pessoa age com coragem e constância. Já viver pelo medo levaria essa mesma pessoa a adiar o projeto indefinidamente, sempre imaginando o pior cenário. Epa, se der errado, e se eu falhar? Ah, e, e se me julgarem? O sonho continua vivo na mente, mas morre na prática. Então, o medo acaba custando mais caro do que o risco. Agora, viver pela fé não significa ignorar o medo, né? Significa não deixar que ele mande na sua vida. A outra área aqui é viver pela verdade em vez dos sentimentos. Maturidade é a capacidade de agir com base na verdade, nos fatos, nos princípios e na realidade concreta, mesmo quando os sentimentos apontam em outra direção. Isso não significa reprimir ou ignorar as emoções, mas sim reconhecer que elas são passageiras e, por vezes, enganosas. Sentimentos são importantes e devem ser ouvidos, mas não devem ser os únicos guias das nossas decisões. Quando deixamos que emoções como raiva, medo, inveja ou tristeza comandem nossas escolhas, corremos o risco de agir de forma impulsiva ou distorcendo assim a realidade e prejudicando a nós mesmos e aos outros. Então, a verdade é estável, os sentimentos não. Viver pela verdade é um compromisso com o que é certo, mesmo quando isso exige esforço ou vai contra o que dá vontade de fazer no momento. A outra área aqui é desejar e crescer em vez de buscar apenas conforto. Muitos de nós a nos tornarmos adultos, olhamos para trás, às vezes, nos arrependemos de ter desejado crescer tão rápido. Quando éramos crianças, nós achávamos que os nossos pais apenas faziam o mínimo, mas ao amadurecermos, percebemos que por trás da rotina simples havia sacrifício, esforços, renúncias. Às vezes, bate até a vontade de voltar no tempo para aquele conforto que hoje entendemos melhor. Mas o crescimento pessoal exige exatamente o oposto, né? Sair da zona do conforto, enfrentar responsabilidade, lidar com incerteza e abrir mão de comodidades temporárias. Crescer é desconfortável, isso é claro. Mas essa
é justamente a prova de que estamos evoluindo. Optar pelo crescimento significa aceitar desafios e se colocar em ambientes que exigem mais de nós. Como diz a frase popular, se você é a pessoa mais inteligente da sala, você está na sala errada. A outra área aqui é praticar o autocontrole em vez da reatividade emocional. Ter controle sobre as próprias emoções e atitudes é uma das maiores demonstrações de maturidade. Em vez de reagir no impulso, a pessoa madura escolhe responder com equilíbrio, mesmo quando está sob pressão, não? Ou provocação, ou até estresse. O autocontrole não é sobre esconder o que se sente, mas sim sobre administrar essas emoções com sabedoria. Ele permite que tomemos decisões conscientes, em vez de agir por instinto, raiva ou medo. Já a reatividade emocional geralmente vem carregada de exagero, má interpretação e arrependimento depois. Responder com calma é um sinal de força, não de fraqueza. Quem domina a si mesmo está mais preparado para lidar com os desafios da vida sem ser dominado por eles. Imagina lá um gerente que recebe uma crítica, vamos dizer, agressiva, né? De um colega durante uma reunião. Agora, reagir impulsivamente, ou levando a voz, ou atacando de volta, poderia causar um conflito desnecessário e até desgastar o ambiente de trabalho. Mas se ele pratica o autocontrole, vamos dizer, respira fundo, escuta com atenção e responde de forma ponderada. Isso mostra não apenas maturidade emocional, mas também liderança. Então, são as 7 áreas-chave onde nossas escolhas definem quem nos tornamos. Vamos agora falar um pouco do poder da escolha diária por maturidade e caráter. É um mundo cheio de discursos, opinião, conselhos. Existe algo que fala mais alto do que a palavra, o seu exemplo. As pessoas podem até te escutar por um momento, mas é a forma como você vive que realmente deixa uma marca. A maturidade e o caráter não são dons naturais, são escolhas conscientes que você faz todos os dias, especialmente quando ninguém está vendo. Você escolhe a maturidade quando prefere responsabilidade à culpa. Você escolhe a caráter quando age com integridade, mesmo quando seria mais fácil fingir. Você escolhe ambos quando vive de forma coerente com seus valores, mesmo em silêncio. Então, o impacto mais duradouro aqui não vem do que você diz, mas do que você demonstra com sua vida. Inspira quando lida com frustração sem agredir. Ensina quando admite um erro com humildade. E transforma quando você vive com verdade, sem precisar convencer ninguém disso.
Antes de terminar, gostaria de falar um pouco sobre a liderança silenciosa. Essa liderança tem alcance, né? Sua forma de viver influencia seus filhos, colegas, parceiros, amigos, mesmo quando você não percebe. É nos pequenos atos, na forma como você trata as pessoas, cumpre sua palavra ou reage sob pressão, que você constrói autoridade moral. Então, para concluir, refletir sobre essas escolhas não é assumir uma posição de superioridade, ok? Mas reconhecer que a maturidade é um caminho em construção. Por exemplo, compartilhar essas ideias não significa que eu já alcancei o nível perfeito. Muito pelo contrário, ainda estou aprendendo, tropeçando em alguns desses pontos, mas com o compromisso de lutar todos os dias para crescer e me tornar alguém melhor. Então, a maturidade não é sobre estar pronto, é sobre estar disposto a aprender, a ouvir, a se corrigir, a recomeçar. Estar aberto à mudança em si é uma demonstração de caráter. Então, que cada um de nós possa fazer essas escolhas conscientemente, né? Mesmo quando forem difíceis, e assim construir uma vida com mais propósito, integridade e impacto positivo. Agora, aqui temos um exercício prático. Durante os próximos 7 dias, escolha uma das 7 escolhas por dia para observar e praticar conscientemente, né? E no final, tenta refletir sobre aquela escolha, né? A situação vivida, a minha reação inicial, o que eu poderia ter feito de forma mais madura, o que aprendi e a minha escolha consciente da próxima vez. Okay. Um exemplo prático aqui, vamos lá dizer que a sua escolha do dia é o autocontrole, né? Hoje quer trabalhar sobre autocontrole. Então, no final do dia, eu tenho que refletir. Qual foi a situação vivida hoje? Recebi uma crítica injusta de um colega no trabalho. Então, qual foi a minha reação inicial? Fiquei com raiva, pá. Quase respondi na hora. Ok. Mas o que poderia ter feito de forma mais madura? Poderia respirar fundo, pedir um tempo e responder com calma mais tarde. Agora, o que aprendi? Aprendi que nem tudo precisa ser respondido imediatamente. O silêncio, às vezes, é sabedoria. Agora, a minha escolha consciente da próxima vez, o que eu faria? Manter o controle, mesmo quando a emoção quiser tomar conta. Então, vamos usar esse exemplo todos os dias, você fazer uma escolha e trabalhar nisso, né? Temos que pôr em prática, senão estamos a perder tempo aqui ensinando essas coisas. Se não pôr na prática, não vai servir para nada, né? Acho que é tudo para hoje. Por favor, não se esqueça de se inscrever ao nosso canal, deixar o seu like e compartilhar com amigos e familiar. A seguir, iremos falar sobre a honestidade radical, a porta de entrada para o verdadeiro empoderamento. Até lá, Deus te abençoe. Iniciativa Kibotã, ainda há esperança.